Você sabia que existe um horário da noite em que o reino das trevas tem mais facilidade de invadir sua casa, e que a maioria dos cristãos vai dormir completamente desprotegida, sem imaginar o que acontece no mundo espiritual, enquanto seus corpos descansam? Há 2 anos, uma mãe de Recife me procurou desesperada. Ela chorava ao telefone dizendo que seu filho de 7 anos acordava todas as noites gritando, dizendo que via uma mulher de preto no canto do quarto. A família inteira estava esgotada. Já haviam feito vigílias, correntes de oração, ungido a casa 3 vezes, nada funcionava. Quando finalmente conversamos, fiz uma pergunta que a deixou sem resposta. Você sabe proteger espiritualmente as horas em que está dormindo? Ela me olhou confusa. Eu oro todo dia, pastora. Eu sei. Respondi. Mas você sabe fechar as portas espirituais antes de deitar? Ela não sabia. Ninguém nunca havia ensinado isso a ela. Naquela mesma noite, ensinei a essa mãe uma oração de 5 minutos. Apenas 5 minutos antes de dormir. Na primeira noite, o menino acordou apenas uma vez. Na segunda, dormiu a noite toda. Na terceira noite, ele disse à mãe pela manhã que havia sonhado com anjos ao redor de sua cama. Faz 2 anos. Ele nunca mais viu a mulher de preto. Se você está assistindo este vídeo, não é por acaso. Algo te trouxe até aqui. Talvez você ou alguém da sua família esteja enfrentando pesadelos, insônia, opressão noturna, ou acordando cansado mesmo depois de dormir. Eu vou te mostrar o que aprendi em décadas servindo o reino das trevas, e o que descobri depois que Jesus me libertou. Vou revelar o que acontece no mundo espiritual enquanto você dorme, e como se proteger. Mas antes de continuar, escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Escreva isso. Declare sua fé. Eu passei 17 anos da minha vida operando em feitiçaria no interior de Minas Gerais. 17 anos mergulhada em rituais, oferendas e pactos que me davam acesso a um poder que eu achava ser meu. Mas era uma ilusão. Eu não controlava nada. Eu era controlada. Minha especialidade eram os ataques noturnos. Enquanto as pessoas dormiam e eu trabalhava, utilizava seus sonhos como portais. Manipulava pesadelos para plantar medo, angústia, enfermidade. Muitos dos problemas que as pessoas enfrentavam durante o dia começavam à noite. No mundo espiritual, enquanto elas descansavam sem proteção, eu era boa no que fazia. Muito boa. Tinha uma lista de alvos, pessoas que eu deveria enfraquecer espiritualmente. A maioria eram crentes, não qualquer crente, mas aqueles que incomodavam o reino das trevas. Os que jejuavam, os que oravam, os que evangelizavam. Meu trabalho era simples: invadir seus sonhos, roubar sua paz, fazer com que acordassem exaustos, derrotados, sem forças para orar. E funcionava. Muitos desistiam. Outros adoeciam. Alguns entravam em depressão profunda, sem entender o motivo. Mas havia um grupo que eu nunca conseguia atingir. Não importava quantas vezes eu tentasse. Não importava o ritual que eu fizesse. Havia uma barreira que eu não conseguia atravessar. No começo, achei que eram pessoas especiais, pastors, unguidos, mas não muitos eram crentes comuns. Trabalhadores, donas de casa, jovens. A diferença não estava no cargo. Estava no que eles faziam antes de dormir. Eles sabiam algo que a maioria da igreja desconhece. Sabiam fechar portas espirituais. Sabiam ativar a proteção angelical. Sabiam aplicar o sangue de Jesus de forma específica sobre a noite. Demorei anos para entender isso. E quando finalmente compreendi, percebi que estava do lado errado. O poder que eu tinha era emprestado, limitado e destrutivo. O poder deles era eterno, ilimitado e restaurador. Um dia, numa madrugada de sexta-feira, eu estava prestes a atacar uma jovem que havia acabado de se converter. Ela tinha apenas 3 meses de igreja, mas suas orações estavam desmanchando trabalhos que levaram anos para serem construídos. Recebi ordem para destruí-la. Entrei em seu quarto no mundo espiritual, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi ela orar: Senhor Jesus, eu cubro esta noite com teu sangue. Não permita que nenhum espírito maligno se aproxime de mim enquanto durmo. Libera teus anjos ao redor da minha cama, que meus sonhos sejam guardados por ti. No momento em que ela terminou, senti como se uma parede de fogo se erguesse ao redor dela. Fui lançada para fora do quarto. Não consegui tocá-la. Fiquei furiosa.
Voltei na noite seguinte. Mesma oração, mesmo resultado. Tentei por semanas nada. Até que numa dessas noites, enquanto eu a observava orar, algo dentro de mim se quebrou. Eu estava cansada. Cansada de servir à mentira. Cansada de destruir vidas. Cansada de viver nas trevas. 3 dias depois, eu estava numa igreja, chorando aos pés de Jesus, pedindo perdão. E ele me libertou. Completamente. Hoje, 21 anos depois da minha conversão, sirvo como pastor ensinando o que aprendi dos dois lados. Sei como o inimigo ataca, e sei como nos defendemos. E é isso que vou ensinar a você agora. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um mundo invisível acontecendo simultaneamente ao mundo físico. Não é uma metáfora, não é simbólico, é literal. Enquanto você trabalha, estuda, descansa, há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor. E a noite é o campo de batalha mais estratégico. Por que a noite? Por que a noite? Porque durante o sono, suas defesas naturais se desativam. Seu corpo descansa, sua mente relaxa, sua consciência diminui. E é exatamente nesse momento que você fica mais vulnerável espiritualmente. Quando eu operava nas trevas, nós sabíamos disso. Sabíamos que um crente que orava 3 horas durante o dia poderia ser completamente desprotegido à noite se não soubesse cobrir suas horas de sono. E atacávamos justamente ali. Deixa eu te dar exemplos reais. Você já acordou no meio da noite com medo, sem motivo aparente? Sentiu um peso no peito, uma presença no quarto. Mesmo não vendo nada, já teve pesadelos recorrentes com as mesmas imagens perturbadoras? Já dormiu 8 horas e acordou mais cansado do que quando deitou? Já sentiu paralisia do sono? Aquele momento em que você acorda mas não consegue se mover? Esses não são sintomas apenas físicos ou psicológicos. Na maioria das vezes, são manifestações de ataques espirituais noturnos. E a tragédia é que muitos crentes vivem anos assim sem entender o que está acontecendo. Lembro de um caso específico de um empresário em Belo Horizonte. Homem de Deus, dizimista fiel, líder de célula, mas todos os dias acordava às 4 da manhã, com uma angústia inexplicável. Começou a ter pensamentos suicidas pela primeira vez na vida. Foi a psicólogos, tomou remédios para ansiedade e nada resolve. Quando conversamos, ele me disse algo que confirmou minhas suspeitas. Pastora, é estranho. Durante o dia eu estou bem, mas de madrugada, algo muda. Parece que uma escuridão cai sobre mim. Pedi que ele me contasse seus sonhos. Ele disse que não se lembrava de nenhum. Isso já era um sinal. O inimigo estava roubando até a memória dos sonhos para que ele não percebesse o ataque. Ensinei a ele uma estratégia simples antes de dormir. Orar especificamente pedindo que o Espírito Santo revelasse qualquer ataque em sonhos e que o capacitasse a lembrar. Na primeira noite, nada. Na segunda, ele acordou suando, lembrando de um sonho onde estava sendo perseguido por figuras sombrias. Na terceira noite, teve um sonho onde via a si mesmo preso numa cela escura. E então ele entendeu. Os pensamentos suicidas não vinham dele, vinham dos ataques noturnos que ele sofria, mas não se lembrava. Iniciamos um processo de oração específica todas as noites, cobrindo o sono, cancelando pesadelos, quebrando maldições noturnas. Em 2 semanas, a angústia desapareceu completamente. Os pensamentos suicidas nunca mais voltaram. Ele me disse chorando. Eu achei que estava ficando louco. Não, ele estava sendo atacado, e não sabia se defender. Vou te mostrar agora algo que vai abrir seus olhos. Existem 3 portas principais que o inimigo usa para atacar durante a noite. Primeira porta: pecados não confessados. Quando você vai dormir sem se arrepender de algo que fez durante o dia, você deixa uma brecha espiritual aberta. Pode ser uma mentira pequena, uma palavra áspera, um pensamento impuro que você alimentou. Parece insignificante, mas no mundo espiritual, abre caminho legal para a opressão noturna. Segunda porta: mágoas e falta de perdão. Se você deita com raiva de alguém, com amargura no coração, está dando permissão para que espíritos de tormento entrem. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26: Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê? Porque a ira não resolvida antes do sono é uma porta aberta. Eu vi isso incontáveis vezes. Pessoas que brigavam durante o dia iam dormir sem resolver. À noite, atacávamos exatamente aquela ferida. Intensificávamos a mágoa através de sonhos.
No dia seguinte, a briga estava pior. E o ciclo se repetia. Terceira porta. A ausência de cobertura espiritual. Essa é a mais perigosa. A maioria dos crentes simplesmente deita e dorme. Não cobrem suas mentes. Não cobrem seus sonhos. Não declaram proteção. É como sair de casa e deixar todas as portas e janelas abertas. Você não faria isso no natural. Por que faz no espiritual? Agora, antes de continuar, quero que você faça algo. Pare este vídeo por um momento. Vá até os comentários e escreva: Senhor, abre meus olhos espirituais. Escreva isso. Declare. Porque você precisa enxergar além do que é visível. Precisa entender que esta guerra é real. E você não pode lutar contra o que não consegue ver. Agora vou te revelar algo que poucos sabem. Algo que aprendi nos anos mais sombrios da minha vida. E que a igreja precisa urgentemente compreender. Existe um horário específico da noite, que é chamado no mundo espiritual de a hora da vigília invertida. É entre 2 e 4 da manhã. Nesse período, a atividade demoníaca atinge seu pico máximo. Sabe por que esse horário? Porque Jesus orava de madrugada. A Bíblia registra que ele se levantava muito cedo, ainda escuro, para orar. O reino das trevas conhece o poder da madrugada. E se os servos de Deus não estão acordados orando, os servos das trevas estão acordados atacando. Quando eu era feiticeira, a maioria dos nossos rituais mais fortes acontecia justamente entre 2 e 4 da manhã. Não por acaso, nesse horário, conseguíamos atingir alvos que durante o dia estavam protegidos. Famílias inteiras, casamentos, ministérios, saúde, finanças. E a estratégia era sempre a mesma: plantar sementes destrutivas através dos sonhos. Deixa eu explicar como isso funciona. Quando você sonha, sua mente subconsciente está aberta, vulnerável. O que entra através de um sonho se enraiza profundamente, muito mais do que algo que você ouve acordado. Por isso os pesadelos são tão perturbadores. Por isso certos sonhos te perseguem por dias. Não é só uma imagem mental, é uma semente espiritual sendo plantada. Eu coordenava ataques contra famílias cristãs. Vou te contar um caso que mudou minha vida. Havia um casal de missionários no interior de Goiás. Eles estavam convertendo pessoas numa velocidade impressionante. Dezenas de ex-feiticeiros estavam sendo libertados por causa do trabalho deles. O reino das trevas entrou em alerta. Recebi a ordem: destrua esse casal. Separe-os. Comecei estudando a rotina deles. Oravam juntos pela manhã. Jejuavam regularmente. Tinham uma vida de comunhão forte. Mas descobri a brecha. Eles não protegiam o sono. Durante 3 semanas consecutivas, enviei sonhos específicos para cada um. Para o marido, sonhos onde ele via a esposa sendo infiel. Imagens vívidas, conversas, situações que pareciam reais. Ele acordava perturbado, mas não contava nada a ela. Apenas guardava aquilo. Para a esposa, sonhos onde o marido a desprezava, onde ele dizia que se arrependia de ter casado, que ela não era suficiente. Ela também acordava magoada, mas em silêncio. Em 3 semanas, aquele casal que se amava estava distante e frio, desconfiado, sem entender por quê. Os sonhos estavam criando uma realidade falsa nas mentes deles. E o pior, eles achavam que eram apenas sonhos. Não percebiam que era um ataque coordenado. Se não fosse a intervenção de Deus, aquele casamento teria acabado. Um dia, o marido finalmente contou os sonhos para a esposa. Ela chorou, contou os dela, e ali eles perceberam. Não eram sonhos comuns. Era guerra espiritual. Naquela mesma noite começaram a orar juntos antes de dormir, cobrindo um ao outro, cancelando pesadelos, declarando proteção. Tentei atacá-los novamente. Não consegui. Tentei por semanas nada. A barreira estava erguida. E sabe o que aconteceu comigo? Comecei a ser atormentada. Eu que atacava, passei a ser atacada. Espíritos que antes me serviam começaram a me acusar. Você tá fraca. Você falhou? Perdeu o poder. Entrei em desespero. Foi nesse período de tormento que a jovem que mencionei antes, aquela que orava me cobrindo antes de dormir, fez uma oração específica. Ela não sabia meu nome, não sabia meu rosto, mas orou assim: Senhor, quem quer que seja enviado contra mim nas trevas, salva essa pessoa, quebra as correntes dela. Mostra a ela o teu amor. Naquela noite tive em Sanho,
Não um sonho que eu enviei. Um sonho que recebi. Vi Jesus. Ele estava em pé, olhando diretamente para mim. Não disse nada, apenas me olhou, mas naquele olhar havia algo que eu nunca tinha experimentado: amor. Amor puro. Sem condição. Sem julgamento. Acordei chorando. Tentei esquecer. Não. O sonho se repetiu. Noite após noite. Sempre a mesma imagem. Jesus me olhando. Até que não suportei mais. Numa quinta-feira à tarde, entrei numa igreja pela primeira vez na vida. Sentei no último banco. O pastor estava pregando sobre a misericórdia de Deus. Cada palavra parecia ser direcionada a mim. Quando ele fez o apelo: desce correndo. Cai dos jorros. Confessei tudo. 17 anos de feitiçaria. Cada pacto, cada ritual, cada vida que tentei destruir. E ali, naquele altar, Jesus me libertou. Senti cadeias invisíveis se quebrando. Senti um peso saindo do meu corpo. Senti paz pela primeira vez, em quase 2 décadas. Mas a revelação mais chocante veio depois. 3 meses após minha conversão, encontrei aquela jovem que orava por mim. Descobri que era ela, a que sonhava com anjos. A que eu nunca consegui tocar. Quando contei minha história, ela chorou comigo. E disse algo que nunca vou esquecer. Deus me acordava toda madrugada para orar por você. Eu não sabia quem você era. Mas orava, e Deus te trouxe até aqui. Entendi então o poder da oração noturna. Entendi que enquanto eu atacava no escuro, alguém estava orando na luz. E a luz sempre vence. Agora vou te revelar o segredo que aprendi. O que aquela jovem fazia. O que o casal de missionários começou a fazer. O que protege milhares de crentes ao redor do mundo e que a maioria desconhece. São 5 passos simples. 5 minutos antes de dormir. Mas esses 5 minutos criam uma blindagem espiritual que nenhum feiticeiro, nenhum demônio, nenhuma maldição consegue atravessar. Vou te ensinar cada passo, detalhadamente. Mas antes, quero que você entenda uma coisa. Isso não é superstição, não é misticismo. Não é fórmula mágica, é aplicação prática de princípios bíblicos. É guerra espiritual inteligente. É você tomando autoridade sobre a noite, antes que a noite tome autoridade sobre você. Depois que Jesus me libertou, passei por um processo de transformação que durou meses. Não foi instantâneo. Não foi fácil. Mas foi real. Tive que desaprender tudo o que sabia sobre o mundo espiritual e reaprender pela perspectiva do reino de Deus. Tive que renunciar cada pacto, quebrar cada aliança, devolver cada objeto que havia recebido nos anos de feitiçaria, e principalmente, tive que aprender a dormir em paz. Parece estranho, mas nos primeiros meses após minha conversão, eu tinha pavor de dormir. Porque sabia o que acontecia à noite, sabia quem estava do outro lado. Sabia que agora eu era o alvo. Durante 17 anos, eu fui a atacante. Agora, eu era atacada. E eles não tiveram misericórdia. Todas as noites. Era a mesma batalha. Pesadelos violentos. Paralisias. Sensação de sufocamento. Vozes me chamando de volta. Me ameaçando, dizendo que eu havia traído o reino das trevas. E pagaria por isso. Houve noites em que pensei em desistir. Pensei que talvez fosse tarde demais para mim. Que o sangue de Jesus não seria suficiente para cobrir tudo o que eu havia feito. Mas minha mentora espiritual, uma pastora que me discipulou, me ensinou algo fundamental. Ela disse: você sabe atacar. Agora precisa aprender a se defender. E me ensinou exatamente o que vou te ensinar agora. A oração de 5 minutos antes de dormir. Na primeira noite que orei, senti diferença imediata. Os ataques não pararam completamente, mas perderam força. Era como se houvesse uma resistência que antes não existia. Na segunda semana comecei a dormir melhor. Os pesadelos diminuíram. Na terceira semana, tive meu primeiro sonho com Jesus, desde a conversão. Ele estava ao meu lado e dizia: você está segura agora. A partir dali, tudo mudou. Hoje, 21 anos depois, durmo em paz profunda. Não tenho mais pesadelos. Não acordo com medo. Não sinto presenças malignas. E não é porque os ataques pararam. É porque aprendi a me proteger. Aprendi a fechar portas. Aprendi a ativar a cobertura do sangue de Jesus, de forma específica. E o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não importa o que você está enfrentando agora.
Não importa quantos anos você tem vivido em tormento noturno. A mesma proteção que me libertou pode te libertar. Vou te contar o que aconteceu com aquela mãe de Recife que mencionei no início. A que tinha o filho de 7 anos atormentado pela mulher de preto. Quando ensinei a ela a oração de 5 minutos, ela estava cética. Já havia tentado tanta coisa, que não acreditava que algo tão simples pudesse funcionar. Mas estava desesperada. E o desespero às vezes é o que nos leva a obedecer. Na primeira noite, ela orou sozinha. Cobriu a caça, cobriu o filho, pediu proteção angelical, declarou o sangue de Jesus sobre cada cômodo. O menino dormiu melhor, mas ainda acordou uma vez assustado. No segundo dia, ela reuniu a família, marido, filhos, todos juntos. Fizeram a oração em voz alta. Aquela noite, o menino dormiu sem acordar. No terceiro dia, ela me ligou chorando. Pastora, pela primeira vez em meses, meu filho acordou sorrindo. Disse que sonhou com um anjo grande de armadura brilhante parado na porta do quarto dele. Mas a transformação não parou aí. Nas semanas seguintes, toda a dinâmica daquela família mudou. O marido, que estava afastado da igreja, voltou a congregar. A esposa, que vivia ansiosa e medicada, começou a diminuir os remédios com acompanhamento médico. As crianças, que tinham medo do escuro, passaram a dormir tranquilas. A casa inteira mudou de atmosfera. E tudo começou com 5 minutos de oração, antes de dormir. Isso é o que eu chamo de transformação real. Não é apenas sobre dormir melhor. É sobre recuperar o domínio espiritual da sua vida. É sobre não ser mais vítima, mas ser vitorioso. É sobre entender que você tem autoridade em Cristo, e que essa autoridade precisa ser exercida, especialmente à noite, quando o inimigo mais ataca. Antes, você vivia na defensiva, sendo atacado e reagindo, tentando apagar incêndios, correndo atrás de libertação após libertação. Agora, você vai viver na ofensiva. Você vai fechar as portas antes que o inimigo tente entrar. Vai estabelecer limites espirituais claros. Vai dormir sob a proteção do sangue de Jesus e da guarda angelical. E vai acordar renovado, fortalecido, pronto para viver o propósito que Deus tem para você. A diferença é gritante, e você vai experimentar isso. Mas precisa fazer sua parte. Precisa orar. Precisa declarar. Precisa aplicar o que vou te ensinar agora. E precisa ser consistente. Não adianta orar uma noite sim, 3 noites não. O inimigo espera justamente o dia em que você relaxa. A proteção espiritual precisa ser diária. Assim como você tranca a porta da sua casa todo dia, precisa fechar as portas espirituais toda noite. Agora, antes de eu te ensinar os 5 passos, quero que você faça algo por alguém que você ama. Compartilhe este vídeo. Tem alguém na sua família que está sofrendo ataques noturnos? Tem alguém que vive com insônia, pesadelos, medos inexplicáveis? Compartilhe agora. Porque essa mensagem pode mudar a vida dessa pessoa, assim como mudou a minha, a daquela família de Recife e de milhares de outras pessoas. Compartilhe. É um ato de amor. Agora eu vou te ensinar os 5 passos da oração que protege seu sono. Preste muita atenção. Cada passo tem um propósito espiritual específico. Não pule nenhum. Não apresse. 5 minutos podem parecer pouco, mas são suficientes quando feitos com fé e intencionalidade. Primeiro passo: arrependimento e confissão. Amém. Antes do deitar, você precisa fechar toda a porta que abriu durante o dia através do pecado. Pode parecer exagero, mas não é. Cada pecado não confessado é uma brecha legal que o inimigo usa para te atormentar à noite. Uma mentira que você contou, uma fofoca que você espalhou, um pensamento impuro que você alimentou, um momento de ira que você não controlou. Confesse especificamente. Não faça orações genéricas. Diga: Pai, perdoa-me por tal coisa, e creia que o sangue de Jesus te purifica. Ore assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado que cometi hoje. Perdoa-me por cada palavra, pensamento e ação que desagradaram a ti. Confesso especificamente. E aqui você menciona o que o Espírito Santo trouxer à sua memória. Lava-me com teu sangue. Fecha toda a porta que abri através do pecado. Não permitas que o inimigo tenha direito legal sobre mim esta noite. Em nome de Jesus. Amém. 1 minuto. Mas esse minuto remove o fundamento de acusação que Satanás poderia usar contra você.
Segundo passo: perdão e liberação. 1 minuto. Você precisa perdoar quem te feriu durante o dia. Se foi seu cônjuge, seu filho, seu chefe, alguém no trânsito, não importa. Perdoe antes de dormir. A Bíblia é clara. Efésios 4:26 diz: Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe por quê? Porque a falta de perdão abre uma porta gigantesca para tormento espiritual. Quando eu era feiticeira, sempre que alguém ia dormir com raiva, eu conseguia entrar facilmente. A amargura é como um convite para espíritos malignos. Ore assim: Pai, eu perdoo toda pessoa que me ofendeu, magoou ou prejudicou, hoje. Perdoo. E mencione nomes se necessário. Libero essas pessoas. Não carrego rancor, mágoa ou desejo de vingança. Escolho perdoar assim como tu me perdoaste. Quebro todo laço de amargura. Em nome de Jesus. Amém. 1 minuto. Mas esse minuto tranca uma das portas mais usadas pelo inimigo. Terceiro passo: cobertura do sangue de Jesus. 1 minuto. Este é o passo central. O sangue de Jesus é a proteção mais poderosa que existe no universo espiritual. Nenhum demônio, nenhuma bruxaria, nenhuma maldição pode atravessar o sangue, mas você precisa aplicá-lo pela fé. Não basta saber que o sangue existe, você precisa declarar a cobertura sobre você, sua família, sua casa. Seja específico. Cubra seu corpo, sua mente, seus sonhos. Cada cômodo da casa. Ore assim: Senhor, eu aplico o sangue de Jesus sobre minha vida agora. Cubro meu corpo, minha mente, meu espírito, minhas emoções com o sangue do Cordeiro. Cubro meus sonhos. Cubro as horas de sono. Que nenhum espírito maligno, nenhuma bruxaria, nenhuma maldição atravesse a proteção do sangue de Jesus. Cubro minha família. Cada membro desta casa está coberto pelo sangue. Cubro minha casa. Cada porta, janela, parede, cômodo, que o sangue de Jesus seja um muro de fogo ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Mas esse minuto estabelece uma barreira espiritual impenetrável. Quarto passo: ativação de proteção angelical. 1 minuto. Anjos existem. São reais. São poderosos. E foram designados por Deus para nos proteger. Salmo 91:11 diz: Ele dará ordens aos seus anjos, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas os anjos respondem a orações. Quando você pede proteção angelical, Deus libera anjos para montar guarda ao seu redor. Eu via isso quando era feiticeira. Casas onde as pessoas oravam pedindo anjos estavam cercadas. Havia sentinelas nas portas, nas janelas, ao redor das camas, e nós não conseguíamos passar. Ore assim: Pai, libera teus anjos ao redor da minha cama esta noite. Que eles façam guarda enquanto durmo. Estaciona anjos em cada entrada desta casa. Que nenhum espírito maligno consiga passar. Que teus anjos guardem meus sonhos e me protejam de toda investida das trevas. Receba esta proteção agora, em nome de Jesus. Amém. Mas esse minuto mobiliza exércitos celestiais a seu favor. Quinto passo: declarações de fé e autoridade. 1 minuto. Termine com declarações poderosas baseadas na palavra de Deus. Suas palavras criam atmosfera no mundo espiritual. Quando você declara a palavra, você estabelece verdades. Você define limites. Você exerce a autoridade que Jesus te deu. Declare que você pertence a Cristo. Declare que tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Declare paz sobre a noite. Declare que seus sonhos são guardados por Deus. Ore assim: Eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. Declaro que durmo em paz porque o Senhor me faz repousar seguro. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que meus sonhos são santos e guardados pelo Espírito Santo. Se eu sonhar, terei autoridade no mundo espiritual. O nome de Jesus está na minha boca, até mesmo em sonhos. Declaro que acordo renovado, fortalecido e cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 5 passos. 5 minutos. Mas esses 5 minutos mudam tudo. A chave está na consistência. Não faça isso uma vez e pare. Faça todo dia sem exceção. Mesmo quando estiver cansado, mesmo quando chegar tarde, mesmo quando achar que não precisa, o inimigo não tira folga. Você também não pode baixar a guarda. Vou te contar o que aconteceu com um jovem de 23 anos em São Paulo.
Ele trabalhava num escritório e começou a ter pesadelos terríveis toda noite. Sonhava que morria de formas violentas, acordava suado, com taquicardia. Foi ao médico. Fez exames, tudo normal. Procurou terapia. Melhorou um pouco durante o dia, mas os pesadelos continuavam. Até que alguém compartilhou este ensinamento com ele. Ele começou a orar os 5 passos toda noite. Na primeira semana, os pesadelos diminuíram de frequência. Na segunda semana, mudaram de intensidade. Ficaram menos violentos. Na terceira semana pararam completamente. Hoje, 8 meses depois, ele não pula um único dia. Diz que é a parte mais importante da rotina dele. Você pode ter essa mesma vitória, mas precisa aplicar. Conhecimento sem aplicação não gera resultado. Agora vá até os comentários e escreva: eu não vou desistir da oração. Declare isso. Comprometa-se. Porque a batalha é real, mas a vitória também é. Chegamos ao final, mas este não é um ponto de chegada. É um ponto de partida. Tudo o que compartilhei com você hoje não é teoria. Não é teologia vazia. É a experiência real de quem viveu dos dois lados da guerra espiritual. Eu sei o que acontece quando você dorme desprotegido. E sei o que acontece quando você se cobre com o sangue de Jesus. A verdade é simples. Você tem inimigos espirituais. Eles não descansam. Não tiram férias. Não sentem pena. E a noite é o momento em que eles mais atacam. Porque é quando você está mais vulnerável. Mas você não precisa ser vítima. Você não precisa viver atormentado. Você não precisa acordar exausto, com medo, oprimido. Existe proteção disponível. Existe autoridade em Cristo. Existe poder no sangue de Jesus. Mas essa proteção precisa ser ativada diariamente, intencionalmente. Os 5 minutos que te ensinei hoje podem parecer insignificantes comparados às suas 3 horas de sono, mas esses 5 minutos determinam a qualidade espiritual dessas 3 horas. Determinam se você vai descansar em paz ou ser atacado em sonhos. Determinam se você acorda renovado ou quebrado. Não subestime o poder de uma oração intencional antes de dormir. Eu vi casamentos sendo restaurados quando o marido e esposa começaram a orar juntos antes de dormir. Vi crianças sendo libertas de terrores noturnos. Vi jovens sendo libertos de insônia e depressão. Vi pessoas que tomavam remédios para dormir há anos, conseguindo dormir naturalmente depois de aplicarem esses princípios. Não é obediência aos princípios bíblicos de guerra espiritual. Lembra da família de Recife? Hoje, 3 anos depois, eles continuam orando juntos toda noite. Transformaram aquilo em um momento de comunhão familiar. Os filhos cresceram entendendo a importância de cobrir o sono. E o testemunho deles impactou a igreja inteira. Dezenas de famílias adotaram a mesma prática. E os testemunhos se multiplicaram. Lares sendo transformados. Vidas sendo restauradas. Tudo começando com 5 minutos de oração antes de dormir. Agora é sua vez. Hoje à noite, antes de deitar, separe 5 minutos. Desligue o celular. Saia da cama se for necessário. Fique e ore os 5 passos que te ensinei. Arrependimento, perdão, cobertura do sangue, proteção angelical, declarações de fé. Faça isso hoje. Faça amanhã. Faça todo dia pelos próximos 30 dias. E depois me conte o que Deus fez na sua vida. Você vai perceber mudanças. Talvez não na primeira noite. Mas vai perceber. Vai dormir melhor. Vai acordar mais descansado. Vai ter menos pesadelos. Vai sentir mais paz. E aos poucos vai recuperar o domínio espiritual sobre suas noites. Porque a noite também pertence ao Senhor. E você tem autoridade para declarar isso. Antes de encerrar, preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, vá nos comentários agora e escreva: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Profetize sobre sua vida. Deixe o reino das trevas saber que você não é mais uma vítima fácil, que você aprendeu a se proteger, que você conhece sua autoridade em Cristo. Segundo, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser sua família, seus amigos, alguém da sua célula, alguém que você sabe que está sofrendo ataques noturnos. Esse vídeo pode mudar a vida dessa pessoa, pode ser o início de uma libertação que ela esperava há anos. Compartilhe. É um ato profético de amor. Terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like.
Porque vou continuar trazendo revelações do mundo espiritual, que vão te equipar para vencer toda a batalha. Ensinamentos que a maioria das igrejas não fala, estratégias práticas de guerra espiritual. Testemunhos reais de libertação. Você não pode perder os próximos vídeos. E se Deus tocar no seu coração, deixe seu testemunho nos comentários depois que começar a orar os 5 passos. Conte o que Deus fez. Conte como sua vida mudou. Seu testemunho vai fortalecer a fé de milhares de pessoas que estão assistindo. Vamos criar aqui uma corrente de testemunhos que vai glorificar o nome de Jesus e mostrar ao mundo que Ele ainda liberta, cura e transforma. Eu era escrava das trevas por 17 anos. Hoje sou livre, serva do Deus Altíssimo. E se Deus me libertou, Ele pode libertar qualquer pessoa. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quantas vezes você tentou e falhou. Jesus é maior. O sangue dele é suficiente, e a vitória já foi conquistada na cruz. Agora é com você. Aplique o que aprendeu. Ore os 5 passos esta noite. E todos os dias daqui em diante, recupere suas noites. Recupere seu sono. Recupere sua paz. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Durma em paz. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém.